Oi, Máfia. Hoje eu vou falar aqui da corrente dos 7 jogos. Eu fiquei sabendo dessa corrente aí, né? Através aí do canal do Nostalgia dos Games, né? E resolvi fazer uma pra mim aí e desafiar 2 canais. Os canais que eu vou desafiar aí é o Retrolanos e o canal também Jogos Perdidos. Então vou estar falando aqui dos meus 7 jogos, né? E eu quero que vocês acompanhem aí, ok? Vou abrir aqui a minha pasta aqui dos 7 jogos. Vou pegar aqui minha colinha, que memória de velho não é fácil não. Aqui. Jogo que eu não joguei, mas todo mundo fala. O jogo que eu não joguei e todo mundo fala é o Killer Instinct. Killer Instinct aí, lançado pela Nintendo, né? E o motivo de eu não ter jogado esse game é porque eu achei que era um outro Street Fighter, um outro Mortal Kombat, né? Na época já estava migrando aí do Super Nintendo pro PS1 e foi um jogo que acabei passando batido. Não tenho nada contra, parece ser um jogo muito bom. Dá pra ver aqui, né, pelas imagens, né? Que é um jogo muito bem feito, um jogo bem acabado, um jogo bacana, mas foi um jogo que infelizmente não deu pra mim jogar. Eu nunca joguei, confesso pra vocês, nunca joguei uma partida de Killer Instinct. Puxa. Bom, aqui, número 2. Não jogaria de novo. O jogo que eu não jogaria de novo chama Breath of Fire 4. É um jogo aí de RPG, né? É um jogo do PS1, né? Um jogo também muito bem feito, muito bem acabado. Vocês vão falar que eu sou louco, que eu não vou jogar de novo Breath of Fire 4, né? E o motivo disso é porque, apesar de ser, vocês podem ver aí na intro dele, né, na apresentação, ele é muito bem acabado, ele tem aí as animações, ele tem um sistema de combate muito interessante, né? Mas esse jogo, o Breath of Fire 4, aí ele me deixou a desejar aí na história. Porque assim, no começo da história, a nave aí do pessoal aí quebra. E uma boa parte do tempo do jogo, você faz coisas para tentar consertar aquela nave, aquele veículo. E acaba chegando numa parte e eles falam, a gente não vai precisar mais, então vamos embora daqui. Quer dizer, meio jogo praticamente já foi embora. E uns outros acontecimentos também, que a menina ela procura aí a irmã, né? Acontece uma coisa aí tipo que deixa revoltado, assim. E ela simplesmente deixa pra lá. É assim, uma coisa assim, quem for jogar, não vou falar, mas é uma coisa assim que era tipo assim pra acontecer uma guerra. E ela tipo, vai lá, deixa quieto, né? Então vamos aqui, número 3. Último jogo que eu joguei. O último jogo, ele é do PS Vita aí, chama Freedom Wars, né? O Freedom Wars, né? É um jogo muito interessante, eu gosto bastante de jogar. Já passei, no final de semana, já passei o dia inteiro praticamente só jogando ele. Você joga cooperativo aí online, né? Vocês podem ver aqui, tem uns monstrão aí. Tem tela assim que é um contra o outro, mas basicamente é cooperativo. Você tem aí sempre um ajudante aí para te auxiliar, né? E tem esses monstrão grande, aí você vai serrando
as partes dele, né? Você vai cortando, você vai lutando aí. Ele chama Freedom War, que você está lutando pela sua liberdade aí. Então, pessoal, aqui na minha listinha, né? Estamos aqui número 4. Joguei muito e ninguém conhece. O jogo que eu joguei muito e ninguém conhece é do Mega Drive. Chama Undead Line. É um jogo aí, parece um jogo de aventura aí, mas ele tem muita semelhança aí com um jogo de nave aí, né? Um jogo de shot, né? O herói aí, ele pode escolher aí entre 6 cenários aí, né? E ele tem vários tipos de poderes aí, de power-ups que ele pega, são armas diferentes, né? E aqui temos aqui, né, o Undead Line, né? Ele tem vários tipos de mestres aí, né? Difícil, né, de jogar. E é um jogo que eu joguei muito, mas eu não sei porque ele tem aí uma certa dificuldade de ser encontrado, né? Eu consegui comprei numa locadora. Bati aquele rolo, né? Com o dono da locadora. E eu consegui esse jogo pra mim, e é um jogo, eu acho que ninguém jogava porque ninguém tinha, né? Eu jogava muito, joguei muito e acho que ninguém tinha esse, né? E é isso aí. Número 5, né? Jogo que me surpreendeu. Chama também do Mega Drive, né? Chama Eternal Champions. Eternal Champions aí é um jogo de luta, né? Saiu praticamente na mesma época aí do Mortal Kombat aí, né? Que depois do Street Fighter, né? É um jogo de luta, né? E ele é tipo assim uma coisa, uma aventura no tempo, né? Então tem cada personagem aí, ele tem uma época no tempo, né? O seu registro no tempo, né? E assim ele é um jogo muito bom, é um jogo muito rápido, um jogo assim, que não é aquele jogo que depende só de poder, de magia, depende da habilidade, né? Você dá umas voadoras, rasteira legal. E ele é interessante, né? Assim como o Mortal Kombat, né? Mas não igual, né? Ele tem fatalities também. A gente tá vendo aqui, né? Os fatalities, né? Dos personagens. Tem uma posição ideal, né? Para cada fatality aí em cada tela aí que acontece aí. É um jogo bem legal. Tem histórias, né? O personagem tem histórias muito boas também aí. É isso. Aí vamos para número 6. Número 6 aqui. Jogo que me decepcionou. O jogo que me decepcionou, e me decepcionou muito, chama Road Blasters, do Mega Drive. Ele é também uma versão, né, do jogo Road Blaster do Fliperama. O motivo dele ter me decepcionado tanto, né, falar com tanto desgosto dele, né, é porque é um jogo, ele é muito repetitivo, e é um jogo que não tem música boa, não tem uma trilha sonora boa, e ele é muito repetitivo, que como vocês podem ver, né, você vai rodando na estrada, você vai atirando nos inimigos. O que muda um pouco dependendo da tela é que você tem uma arma diferente aqui e ali. Às vezes tipo, pega um turbo, o carrinho corre mais, mas é a mesma coisa. Primeira, na segunda, passa 3, passa 4, passa 10 telas e a mesma coisa. Ali. Pra vocês terem uma ideia, eu não comprei essa fita, eu tinha alugado, né, porque era garoto. E a gente achou tão ruim, tão maçante o jogo, ele devolveu antes da locação acabar. Tipo, pegamos no sábado, de manhã no sábado, à tarde eu devolvi ela. De tão ruim que eu achei o jogo.
7. Jogo que mudou a minha vida. O jogo que mudou a minha vida também é um jogo de corrida. No começo do Super Nintendo surgiu esse jogo, F-Zero. E o F-Zero realmente é um jogo que é um marco aí na história gameística aí do retro game aí, tá? Então aqui a gente pode observar, né, um jogo futurista. Os carros, né, são naves, né, eles não tocam o chão. Ser abastecido no box, ser abastecido com energia assim que vai jogando, né? E o jogo não se passa só na pista, tem esses saltos, né? O carrinho, né? A navezinha ela dá esses pulos assim, às vezes dá um pulo assim para fora da pista, né? E dá aquela quicada assim naquela seta enorme, né? Que tem assim, e pula e volta para a pista. É um jogo com trilha sonora aí muito interessante, muito boa. Eu gosto muito do jogo que eu tenho. Tá aqui comigo. E é isso aí. Esse foi os meus 7 jogos. Eu vou colocar aqui, mais um jogo de bônus aí pra vocês. Vou colocar aqui. Jogo que você é ruim e não tem jeito. O jogo que eu sou ruim e não tem jeito chama Super Monaco GP. O Super Monaco GP ele dispensa apresentações, né? Com essa mulher loira aí, bonitona, né? Mas é um jogo que eu sou ruim mesmo. Tento jogar, quando chega naquela curva lá mais fechada lá, ou eu já bato de vez e quebro o eixo, ou eu bato e fico para trás, aí você passa raiva. E não tem jeito, tipo, eu jogo, tento jogar, mas eu acho que eu tento jogar pra ver essa menina bonita, que não é possível. Eu sou ruim mesmo, tá? Então esse aqui foi a corrente dos 7 jogos, os canais aí, né, Retrolando e Jogos Perdidos aí, como eu disse no início do vídeo, são os canais aí que eu estou desafiando aí. Espero que eles façam bons vídeos aí, espero que vocês possam acompanhar aí nos outros canais também. Um abraço do Power Mafia e fiquem todos com Deus.